Vamos abrir nossas Bíblias, se você tem hoje com você, no livro de 1 Coríntios. Eu vou pedir a sua paciência para lermos alguns versículos lá no Velho Testamento, mas primeiramente no Novo Testamento. O título da mensagem é Necessário que Ele reine. Eu não sei quantos aqui nesta manhã, você quem sabe que já serve ao Senhor por alguns anos de sua vida, e você tem sentido meio abatido, meio abalado, meio fazendo perguntas para você mesmo: será que ainda posso ser instrumento nas mãos do Senhor? Será que Deus ainda pode me usar? Eu queria saber e falar com você nessa manhã que Deus, Ele nos trouxe aqui para dizer a você que Ele vai levantar a sua fé, Ele vai abençoar a sua vida, não por causa de mim. Nós somos vasos, e a Bíblia diz que vaso de barro, né? Mas Ele é vaso poderoso, Ele é aquele que dá o poder para nós. Então eu realmente creio que Deus, Ele vai fazer com que esse dom que está em você, o dom não jamais é tirado, ele permanece com você, possa ser novamente inflamado, como Paulo falou para Timóteo: inflama, para colocar em chamas o dom que está em você, para que você realmente possa ser revitalizado após a palavra de Deus ser ministrada. Vamos ler lá então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, se você tem em sua Bíblia. A minha tradução diz assim: porque convém que ele reine até que haja postos todos os inimigos debaixo dos pés. Eu queria só fazer uma ressalva, porque Cristo tem que reinar, até ali uma boa tradução, a palavra tem, ou a palavra é indispensável, ou a palavra é necessário, ou seja, vai além do convém, é uma necessidade, é indispensável que Ele reine, que Cristo reine. Agora nós vamos lá para o Velho Testamento, nós vamos fazer um paralelo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 10, vamos ler alguns versículos do capítulo 10 e versículo 12. Diz assim, capítulo 10 de 1 Crônicas, a partir do verso 6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia despojar os mortos, acharam Saul e a seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas aos seus ídolos, e entre os seus povos puseram as armas de Saul no templo do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Capítulo 12, versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seus rostos eram como de leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Versículo 14. Este dos filhos de Gade foram capitães do exército, o menor valia por 100 e o maior por 1000. São estes que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava em suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Versículo 38, todos estes homens de guerra, posto em batalha, em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. Feche os seus olhos e, se for possível, põe a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Eu oro nesta manhã, ó Deus, que o Senhor possa falar profundamente ao meu e ao coração dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui nesta manhã. Meu Deus do céu, que toda a cadeia seja quebrada, que todo o laço do maligno seja desfeito, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre nossos corações pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Israel então estava debaixo agora da derrota, porque os filisteus haviam entrado em Israel e matado Saul, o rei que fora apontado pelo Senhor 40 anos antes. E é interessante nós notarmos no capítulo 10, que tem algumas coisas bem relevantes no capítulo 10, que eles vieram e mataram Saul e seus filhos, e diz que então no versículo 7, que os israelitas fugiram de suas cidades. E a partir do momento que eles fugiram,
deixaram seus bens, deixaram suas casas, deixaram seus móveis, seus animais. Os filisteus vieram e entraram nessas casas e apossaram-se delas, que não eram deles. E continuando, diz que então no próximo dia os filisteus vieram e eles encontraram Saul e os seus filhos mortos. E é interessante notarmos no versículo 9 que diz que eles então, eles deceparam ou decapitaram Saul e pegaram a cabeça desse rei, que ele representava, claro, a liderança divina de Deus sobre Israel, e aonde eles levam a cabeça de Saul? Eles levam a cabeça de Saul lá para a Filístia e levam ela para dentro do templo do Deus que eles adoravam, falso Deus chamado Dagon. E é interessante notarmos porque muitos anos antes, um jovem chamado Davi, ele vai até onde havia uma guerra entre os filisteus e Israel, e ele chegando lá, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, havia um gigante desafiando Israel, e Davi vai e mata esse gigante chamado Golias. E sabe o que Davi faz? Ele pega a lança desse gigante e ele corta a cabeça desse gigante. E ele pega a cabeça de Golias e leva para Jerusalém. E coloca a cabeça de Golias lá em Jerusalém. E é importante notarmos esses dois paralelos, é que, na verdade, o que os filisteus fizeram com Saul e Davi fez com Golias, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, vocês são os nossos escravos, porque eu matei o seu líder. A partir de agora, vocês têm que nos servir. Então, a partir do momento que Davi decapita Golias, ele estava dizendo, então, agora para os filisteus: agora o nosso Deus reina, porque o seu líder foi destruído. E agora os filisteus fazem o contrário. Eles matam Saul e dizem: agora vocês estão debaixo da nossa cerviz. Por isso vamos dominar as vossas cidades, por isso vamos dominar vocês, e agora vocês estão debaixo do nosso falso Deus, que para eles era o Deus verdadeiro, Dagon. Né? E é interessante porque essa questão de decapitação, de quando tira a cabeça, até recentemente eu ouvindo aí na notícia, diz que Israel ele está decapitando os seus inimigos agora, lá no Oriente Médio. Está decapitando quem? Está destruindo os líderes. A mesma história se repetiu lá há tantos anos atrás. Mas diz a palavra de Deus, então, que alguns israelitas vieram até Hebrom, então agora Israel está sem um líder, Saul morto, o povo dispersou, e agora o que fazer? O que vai acontecer? Quando nós viemos aqui para essa cidade, há 40 anos atrás, era uma cidade tão mais calma, era uma cidade onde havia tantas igrejas, era uma cidade onde pessoas oravam, e 40 anos se passaram, e agora a gente anda nessa província, e nós vemos em cada esquina uma loja vendendo maconha, vendendo drogas, e uma cidade suja, e uma cidade violenta. Quando nós viemos para cá 40 anos atrás, nós víamos um bombeiro passando, um carro de polícia, pensando, estava atrás de um bandido, não, estava atrás de um gato que estava em cima de uma árvore. Porque não existia. E hoje, aparentemente, os filisteus vieram e dominaram. Entraram pelas cidades e dominaram. Estão roubando aquilo que era do povo de Deus, destruindo os filhos, destruindo crianças. E aqui diz no versículo 38 do capítulo 12, se você quiser acompanhar comigo, já lemos, mas diz no versículo 38, que alguns de Israel vieram a Hebrom resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Nós não podemos ficar sem rei. Nós precisamos de um rei para reinar sobre nós. E eles vêm até Davi, e dentre eles, no capítulo 12, versículo 8, se pudessem colocar ali para mim, especialmente versículo 8, diz assim: e dos gaditas, ou seja, vieram algumas pessoas de algumas das 12 tribos de Israel, até Davi em Hebrom, porque havia uma promessa. Deus havia ungido Davi através de Samuel, dizendo que Davi seria rei. E eles ouviram aquela promessa de muitos anos antes, e eles começaram então a procurar onde está o nosso rei.
E alguns deles dizem assim, e são estes os nomes dos soldados corajosos treinados da tribo de Gade que vieram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza. Então vieram alguns, e se você depois na sua casa quiser dar uma olhada, vieram 11 homens da tribo de Gade. 11 deles vieram da tribo de Gade. Agora eu queria que você prestasse atenção, ele diz assim, da tribo de Gade. Quem era Gade? Talvez alguns de vocês saibam, outros não. Mas Gade, presta atenção no que eu vou falar. Olha, Gade era o filho da escrava, da esposa não amada. Vou repetir. Gade era o filho da escrava, da esposa não amada. Porque Jacó, ele teve 4 esposas. E é importante aqui eu abrir um parênteses e dizer que a Bíblia, ela condena a poligamia. Deus não aceita a poligamia. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa, não esposas. E os dois se tornarão uma carne. E aqui está então, mas nessa condição pecaminosa, na época, por causa dos problemas culturais e outras coisas, aí o que acontece é que Jacó, ele trabalha 7 anos pela sua amada Raquel, aí o sogro dele engana ele, e dá Lia, em lugar de Raquel, ele trabalha mais 7 para ter as 2, e junto com as 2 vem 2 escravas. E o nosso amigo Gade, ele era filho de Zilpa, e Zilpa era a serva de Leia. E Leia, Jacó não gostava dela. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo para vocês, que quando Jacó está regressando para Canaã, agora ele já está rico, né? Tem aqueles filhos todos e muita riqueza, mas o irmão dele vem com 400 homens para matá-lo. O irmão dele guardava uma ira no coração, um ódio contra ele. O irmão vem contra ele para matá-lo. E ele, então, o que ele faz? Ele tem uma grande ideia. Ele pega o Gade e a mãe do Gade, e ele coloca, vem aqui, pastor Wagner, você vai ser meu Gade. Ele pega o Gade e a mãe do Gade, e sabe onde que ele faz? Ele coloca o Gade e a mãe dele na frente, assim, coloca ele bem na frente. Não é? Aí ele pega a outra escrava e põe atrás do Gade. Em terceiro ele põe Lia, e por último ele tem Raquel e José. Vocês estão entendendo? E o que passava pela cabeça de Jacó? Ele falou assim, meu irmão vem para me matar. Então foi o seguinte, o primeiro que vai morrer vai ser quem? Gade. O Gade. Morre o Gade, a mãe dele, vai matando, aí aquele que eu mais amo, que é José, e a Raquel, vai estar lá atrás. Quem sabe meu irmão já cansou, daí eu fico com os de trás lá. Então você vê como é que o pai amava aquele filho, né? Para colocar ele para morrer em primeiro, você queria ser. Está nessa condição? Estou fora. Estou fora, eu também. Então, meus irmãos, esse era o Gade. Quando você olha no passado de um homem desse, né, que o próprio pai o coloca na frente para morrer, é uma situação meio dramática, sim ou não? Isso pode marcar o nosso coração, trazer mágoa, trazer ressentimentos, né? Mas aqui diz que esses gaditas da tribo de Gade, 11 deles, eles então estão preparados, eles estão, de alguma forma, nos seus corações, com um propósito, com um projeto de fazer Davi rei sobre Israel. E é interessante nós notarmos que diz aí na palavra de Deus que eles agiram, e se você for comigo aí no capítulo 12, que está ali, versículo 8, diz que eles foram até Davi na fortaleza, no deserto. Então eles têm uma caminhada para fazer, e eles não vão a um palácio, eles têm que atravessar o deserto para chegar até onde o rei estava. Então eles atravessaram o deserto, tinha cobras, tinha escorpiões, mas eles estavam convictos no coração deles de ir até Davi para fazer Davi rei. Segunda coisa que nós vamos notar, aí está no versículo 15, a parte A do versículo, diz assim, foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando este transbordava as suas margens. Eles atravessaram o Jordão quando o Jordão estava muito cheio. Eles podiam ter dito assim, vamos esperar uns 3 meses, porque daí o verão chega, as águas diminuem, e aí nós passamos.
Mas eles estavam com tanta convicção no coração que eles decidiram atravessar um Jordão com a correnteza tremenda, um Jordão muito profundo, porque eles tinham uma convicção no coração: nós precisamos de um rei. Não podemos viver sem um rei. E no versículo 15, na parte B do versículo, diz que quando eles atravessaram lá do outro lado, eles encontraram inimigos. Porque diz assim, eles puseram em fuga o povo que morava nos vales. Ou seja, eles enfrentaram um deserto, atravessaram um rio que estava muito cheio, e ainda do outro lado, molhados, cansados, quem sabe fatigados, agora eles ainda têm que enfrentar o inimigo, para que eles pudessem chegar ao rei. Mas eles continuavam. E é interessante notarmos agora no versículo 8, novamente do capítulo 12, diz assim que eles eram guerreiros valentes. Voltou lá, olha, eles eram guerreiros valentes. Ou seja, tem algumas características nesse versículo, se você tem sua Bíblia com você, se você não tem, você pode ver na sua casa. Depois eu queria apontar 5 características desses homens, desses 11 gaditas, que eu oro nessa manhã. Que o Senhor possa encontrar em cada um de vocês que estão aqui. A primeira delas diz que eles eram guerreiros corajosos. Eu não sei qual a tradução que está ali. Exército, quando eles estavam na foto, eles sabiam lutar com o escudo. Ali está faltando aquela palavra. Eles eram guerreiros corajosos. Era a ideia daqueles gigantes lá dos Nefilins em Gênesis 6. Ou seja, eles eram poderosos. E é interessante quando nós vimos essa questão de serem grandes, valorosos, poderosos, nós pensamos assim, naquela situação em que a pessoa levanta o nariz e fica todo snob. Ah, eu sou poderoso, sou grande. Sabe o que Jesus falou? Aquele que quer ser grande, seja o que sirva, ou seja, eles eram servos. Por isso eles eram grandes, porque eles eram servos. E outra característica que eu vejo dentro desse mesmo contexto é que eles também eram humildes, porque na verdade quando você pega 11 guerreiros valorosos, poderosos, podiam pensar, quer saber de uma coisa? Por que nós não reinamos? Por que nós não sentamos? Por que nós não estamos aqui? Para que precisamos de um rei? É porque eles sabiam. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Com toda a nossa valentia, com todos os nossos dons, com tudo que temos, se não tivermos o rei, não valerá nada. Precisamos do rei sobre nós. Segunda coisa importante que nós vamos ver aí, diz que eles estavam prontos para a batalha, sabiam lutar com escudos, eram ferozes, ali está faltando algo ali. Então, diz a tradução que eles estavam prontos para lutar. Isso é muito importante. Por que prontos para lutar? A Bíblia diz que um dia Jesus sobe ao monte da transfiguração com 3 dos seus discípulos, passa a noite lá, a glória, tem uma grande glória no monte. Quando ele desce do monte, os 9 discípulos estavam lá embaixo no outro dia, e vem um pai desesperado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu trouxe o meu filho aqui, ele está tremendamente endemoniado, e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. E Jesus falou, ó geração perversa, incrédula, até quando estarei convosco? E trouxeram o menino para Jesus. Jesus expulsa o demônio do menino, entrega para o pai, e vão caminhando, e aí eles perguntam, Senhor, mas nós ficamos lá umas 2 horas, estamos lá das 6 horas da manhã até as 8, e o demônio não sai. O que aconteceu? Jesus falou para eles assim, faltou 3 coisas, faltou fé para vocês, e faltou 2 coisas importantes, faltou oração e faltou jejum. Ou seja, fala de disciplina. Em outras palavras, Jesus ele passava às vezes a noite inteira no monte em oração. Às vezes Jesus ia à tarde orar, ficava 1 hora orando, e em 1 segundo ele expulsava o demônio. Os discípulos passavam 1 segundo orando e 2 horas tentando expulsar o demônio. E aí o demônio não saía. Por quê? Porque eles não estavam preparados para a batalha.
E hoje nós vemos o grande risco que nós corremos, que, afinal de contas, há 40, 50, 60 anos atrás, nós não tínhamos micro-ondas, né? Não tínhamos carro, e não tínhamos telefone celular, e não tínhamos nada disso, e a gente tinha tempo para orar. E hoje nós temos o micro-ondas, temos o carro, temos tudo, e pouco se ora. Então, valentes do Senhor, como está a sua vida de oração, de consagração a Deus? Porque não adianta você chegar lá, Davi, novamente a Davi, ele chega e aquele grande exército de Israel, poderoso, cheio de lanças e tudo mais, aqueles escudos, e estão todos com medo e tremendo. E Davi fala, qual o problema de vocês aqui, gente? E Davi chega, não é, cheio de estrume, de ovelha, né? Sem nada, só com as pedras na mão lá, um estilingue dele lá, e ele chega a ver aquela comoção, o que está acontecendo aqui, gente? O povo tudo tremendo. Rapaz, você não sabe, vê um gigante aí, o cara tem 3 metros de altura, é um guarda-roupa, e é um perigo agora para a nossa vida, eles vão nos matar. E Davi, peraí, onde está ele? Aí vem o gigante Davi, vocês estão com medo disso aí? Vocês estão com medo desse sujeito aí, 3 metros de altura? Por quê, gente? Deixa eu lutar com ele, porque ele está desafiando o Deus de Israel. E Davi pega 5 pedras e o estilingue dele, ele detona aquele gigante. E Davi fala, vocês esqueceram de uma coisa, vocês estão olhando o tamanho do gigante, mas vocês esqueceram do tamanho do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Davi estava pronto para a batalha. O problema que nós vemos os gigantes muito grandes é porque nós não estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. É porque nós não estamos em comunhão com Ele. É porque nós, teoricamente, como foi dito aqui hoje, ouvimos muito, mas na prática nós não estamos em comunhão com o nosso Deus. Eles estavam prontos para a batalha. Terceiro ponto importante, disse que eles estavam armados, vamos ter ali, com escudo e lança. Estão vendo lá 2 armas? Eles tinham 2 armas em suas mãos, eles tinham o escudo e a lança. E lá em Efésios capítulo 6, se nós fôssemos pensar nessas 2 armas aí, em Efésios capítulo 6, nós pensaríamos o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está faltando 4 armas aí, não é? Está faltando o capacete da salvação, não é? A couraça da justiça, o cinturão da verdade e o evangelho da paz. Então ele só tem ali, aparentemente, 2 armas. E por quê? Onde estão as outras 4? É porque sem o rei, eles não poderiam adquirir as outras 4. Porque a salvação só tem um, só Jesus Cristo pode te dar. A verdade só tem uma, Jesus. Ele é a verdade. A justiça que você precisa para guardar o seu coração, só Cristo pode dar. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. E o evangelho que te dá a paz entre você e Deus, só Jesus pode dar. Então eles estão aqui com 2 armas, que eles têm, mas vamos lá. Não vamos desistir, nós precisamos de trazer o rei. Aí tem outra coisa interessante, aí diz lá assim, olha, e eram ferozes, aliás, ali, diz que eles tinham rosto, como rosto de leões. E vocês sabem, leão é um predador, sim ou não? É um animal que busca e mata outros animais. E por que então que o Espírito Santo coloca esses homens e dá essa ideia deles terem o rosto de leão? Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, sim ou não? Então os seguidores de Jesus, eles obviamente vão ter características de Jesus nas suas próprias faces, eles vão ter que demonstrar esse lado predador de um leão. A Bíblia diz também lá em Ezequiel que a face dos querubins, uma das faces era a face de leão, face de adoradores. E a Bíblia também diz, lá Pedro diz em 1 Pedro 5,8, que o diabo, ele ruge como um leão, mas ele não é leão, ele só ruge como leão. Aí Tiago capítulo 4 diz assim, submetei-vos a Deus e resisti a Satanás e ele fugirá de vós. Então, em outras palavras, você deve ter o rosto de leão, porque o seu Senhor, ele é o leão da tribo de Judá,
Você não deve correr de Satanás, você não deve ter medo dele, quando a vez que você se submete a Deus, ele foge de você. Eu não sei se vocês já perceberam, já viram, vocês já perceberam e pararam para ver a face de um leão, nesses programas de televisão, aí, ou no circo, quem sabe, aqueles da minha idade, né, quando tinha circo, o leão, quando ele está de barriga cheia, você olha, é aquela serenidade, já viram na igreja? Ele olha assim com aquela serenidade, né, aquela glória, aquela autoridade, né? Aí vocês já viram a face da zebra? Já viu uma zebra como é que é, não? A zebra, você olha para ela assim, ela aquela cara de tristeza, né? Aquela cara de melancolia, só olha para o chão, só come grama e só está, sabe? Às vezes eu vejo uns crentes, eles parecem mais uma zebra do que um leão. Você olha para a cara dele, mas a situação está muito difícil, o diabo essa semana acabou comigo. A Bíblia diz para você submeter a Deus, e o diabo é que vai fugir de você, como é que ele acaba com você? Vocês estão entendendo? E a gente fica, às vezes, não com o rosto de leão, mas com o rosto de zebra. E tem um outro animal lá, vamos ver o outro lá. E eles eram ligeiros como as gazelas, e ali está faltando algo, sobre os montes. Se vocês tiverem até uma tradução para colocar para mim, eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Agora é interessante, não é, igreja? Como é que pode? Eles mostram um detalhe de você, cristão, homem, mulher de Deus, com uma face de leão, que é um predador. Acharam outra tradução? Oi? Eu não sei. Eu sei que eu... Meus queridos, mas o ponto é o seguinte, olha, presta atenção comigo, igreja, nessa manhã. Então você tem aqui um animal predador, sim ou não, leão? Mas agora aqui nós temos uma presa, sim ou não? O que é uma corça? O que é uma gazela? É uma presa. É um animal que come capim e tem que fugir do predador. Aí nós perguntamos, parece que tem uma incoerência aqui. Algo não está bem aqui. Mas é interessante que, olha para vocês verem, e eu acho muito importante que o Senhor não faz nada sem uma razão, Ele coloca que elas são como gazelas sobre os montes, não no vale. E nós perguntamos por quê? Porque a Bíblia diz que você deve ter momentos na sua vida que você deve agir como leão. Você deve colocar-se numa posição de leão, quando demônios e Satanás vêm contra a sua vida, você se submete a Deus e os demônios fogem de você. Mas tem determinados momentos na sua vida que você é que deve fugir. Mas falando, como assim? Eu vou falar para vocês do que você deve fugir. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos malignos da mocidade. Ele diz lá em 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual. Ele diz lá em 1 Coríntios 10:14, meus amados, fujam da idolatria. Ou seja, em outras palavras, resista a Satanás como um leão e fuja do pecado como a gazela. Não brinca com o pecado. Não pense que você é leão diante do pecado. E é importante notarmos que disse que eles eram lá, corças sobre os montes. Por que sobre os montes? Porque cada vez que você diz não ao pecado, que você foge do pecado, é como se você subisse no monte da presença de Deus, você se torna mais puro diante de Deus, andando mais em santidade, mais lá no alto você está. Vocês entenderam? Momentos de resistir como leão, e momentos de fugir como gazela sobre os montes. E nós pensamos no propósito nosso como cristãos, pastor, isso aí foi lá na época de Davi, mas diz a palavra do Senhor que o cristão, nós temos que seguir mais ou menos esses padrões aí dos gaditas, porque nós temos um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Se os gaditas estavam preparados para ir fazer com que Davi reinasse sobre Israel, eu e você e nós temos que estar preparados para fazer Cristo reinar
sobre a nossa casa, reinar sobre a nossa família, reinar sobre a nossa vida, reinar sobre a nossa cidade, reinar sobre a nossa nação e reinar sobre toda a terra. Porque se Cristo não reina, fatalmente os filisteus reinarão. Fatalmente Satanás reinará. A Bíblia diz que Jesus nasceu como rei, diz que os magos ou sábios vieram lá do Oriente e chegaram até Jerusalém e falaram para Herodes: onde está o rei dos judeus? Porque nós viemos adorá-lo, porque vimos a sua estrela. Jesus nasceu como rei. Jesus viveu como rei, ele estava entrando lá em Jerusalém num jumentinho, e aí foi colocado lá a profecia de Zacarias no capítulo 9, eis aí o teu rei, humilde num jumentinho, e Jesus foi crucificado como rei, foi pregado na cruz, e Pôncio Pilatos colocou uma placa, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele foi pendurado na cruz como rei, ele nasceu como rei, viveu como rei, foi crucificado como rei, e ressuscitou, e foi, segundo o Salmo 24, a glória como rei. Ó portais eternos, abri as vossas portas, para que entre o rei da glória, e ele voltará como rei. Apocalipse 19, na sua coxa, e no seu manto está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Ele nasceu como rei, viveu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei e vai voltar como rei. Aí nós perguntamos nessa manhã as reflexões desse texto sobre nossa vida. A primeira delas que eu queria que você soubesse é que a sua descendência ou naturalidade não deve ser uma causa que impeça você de servir ao rei. Ai, pastor, eu sou uma gadita, sabe, eu moro lá no João Molevade, lá em Valadares. Ai, pastor, sabe, eu sou uma portuguesa lá dos Açores. Ai, pastor, eu nasci lá no Vale de Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, né? Eu nasci lá no interiorzão de São Paulo, lá num buraco lá. Pastor, eu sou um gadita miserável. Deixa de ser zebra, põe um rosto de leão. Porque a sua descendência, a sua naturalidade não podem impedir você de seguir ao rei. Porque Gade podia ter um monte de... Nós vivemos numa sociedade de vitimistas. As pessoas se fazem de vítima por tudo e por nada. Né? As pessoas vivem, ai, coitadinho de mim, sabe, eu preciso agora de um psiquiatra, e começa a tomar um monte de drogas, fica drogado, para com isso, diz, não, chega! Eu estou servindo ao meu rei. Ele vai me dar graça para mim continuar, para mim não desistir. Então não deixa que a sua nacionalidade, a sua naturalidade, sua família, seus problemas, eu não digo aqui que quem não tem problema, né, igreja? Quem não passou por situações difíceis, quem não passou por marcas difíceis na vida, mas não deixe se tornar uma zebra. Glória a Deus. Estou entendendo até aqui, igreja? Tudo bem? Não deixa que os seus familiares e amigos o impeçam de servir ao rei. Eu queria lembrar a vocês que Gade provavelmente eram 40 mil guerreiros. Eu vou falar de novo, eram provavelmente 40 mil soldados da tribo de Gade. Sabe quantos foram até Davi? Ela está guardando, ela está ligada comigo. 11! Será que você hoje pode dizer, Senhor, ainda que toda a Trinity Hope, aqui a igreja toda se recue, eu vou para frente. Eu vou continuar. Ainda que meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas eu sou o único, sabe, que estou servindo a Jesus, ninguém nem em casa quer nada. Serve a Jesus, continua servindo Ele, continua buscando Ele, continua na presença dEle, porque o impacto que vai causar quando você realmente trouxer Cristo, Ele entrar na sua casa, vai ser tremendo.
Quando ele reinar, vai ser tremendo. Não deixe os seus amigos pararem você. O clima não deve impedi-lo de servir a Jesus. Vocês se lembram lá o que os gaditas fizeram no Rio Jordão? Quem se lembra? Eles esperaram, não, sabe o que acontece? Sabe? Pastor, no inverno aqui no Canadá é muito difícil, sabe? É muita neve, sabe? É muito frio, então eu não vou mais para a igreja no inverno, eu só vou no verão e vou começar a ouvir o culto online. E aí, como é que faz? A Bíblia diz que é importante os crentes estarem em comunhão, juntos. Há um mover profético, quando os crentes estão juntos, os irmãos estão juntos. Ou seja, então, o clima não deve impedir você de servir ao Senhor, porque os gaditas estavam com a lança, estavam lá como é que chama lá, com escudo, não é? Cansados, atravessaram o deserto, enfiaram ali naquele Jordão, com aquela correnteza brava, para chegar do outro lado até o rei. Aqui todo mundo, se eu perguntar aqui, quem não tem carro, aqui é mais fácil que perguntar quem tem carro. Não deixe que o clima impeça você, e muito menos as circunstâncias políticas. Lembre-se que os filisteus haviam invadido as cidades de Israel, eles estavam nas casas dos israelitas, os israelitas haviam fugido, e aquela situação dramática, aquela situação terrível, eles podiam ter pensado, quer saber de uma coisa? Não vale a pena, vamos entregar os pontos. Mas eles decidiram, não, nós vamos continuar, porque se o rei governar, o inimigo vai fugir, porque o rei estará conosco, e nós vamos ter poder para botar esse povo para correr, nós precisamos de lá. Então não olhe para as circunstâncias políticas. Quem governa, qual é o governo que está lá, é de esquerda, é de direita, é comunista, ou a cidade invadida por tantos problemas, não deixe que isso tire você de buscar o rei. Continue buscando o rei. Os adversários do outro lado do rio, eles atravessaram, e lá estavam os filisteus. Lembre que você tem autoridade do Senhor. Jesus falou, eu que vos dou o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você deve ser um leão para atravessar o rio do outro lado. E finalmente, para terminar, eu quero te convidar nesta manhã para levantar sua cabeça e fazer um pacto com Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero partir desta terra sem cumprir os teus propósitos para a minha vida. Eu não estou nessa terra por acaso. Eu não fui colocado aqui por acaso. Eu fui colocado aqui para que o Senhor possa reinar.